Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, mais um episódio da nossa série das histórias da Bíblia. Eu sou o Eduardo, fundador do Clube 77, e aqui é o nosso programa para a gente poder falar sobre bons livros e também sobre as histórias incríveis que temos aqui na Bíblia. Eu estou com ele, que é nosso convidado especialíssimo para falar sobre esse assunto, para falar sobre as histórias. Espírios Garax, seja bem-vindo! Bom dia, meu povo! Depois de manifestações, movimentos, faixas e placas aqui na frente do clube, eu voltei! O povo clama, o povo pede, Trend Topics no Twitter, volta Espírios, ele está de volta. Bom dia, bom dia, bom dia! Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui com o Dudu, uma alegria estar aqui podendo falar de coisas diferentes e novas, coisas que ardem no meu coração. E é isso, a gente falou de duas histórias bem conhecidas, né? A história de Abraão, talvez das que a gente falou a mais conhecida, a história de José. E agora vamos falar de duas histórias na sequência, né? Vamos falar hoje de Gideão e no próximo vídeo a história de Sansão, que são histórias que são conhecidas, mas menos do que eu acho que a grande maioria. Elas se complementam, né? Sim. Elas se passam mais ou menos no mesmo período histórico, no mesmo período ali da história dos judeus, dos hebreus. Eles não se conheceram, tem um período ali de tempo entre um e outro, mas elas são uma continuação uma da outra. Então vai ser legal porque a gente conseguir abordar também, talvez, histórias conhecidas é legal, mas talvez histórias que vocês possam não ter tanta profundidade para, obviamente, tirar vários aprendizados. Então, já de antemão, deixem o seu gostei aqui, mande para alguém, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos. Esse encontro vai ser bem bacana para a gente poder conversar sobre a história de Gideão. É particularmente uma das histórias que eu mais gosto, que mais mexeram comigo, dos aprendizados que eu vou trazer aqui. Quando eu estava passando pelo meu processo de conversão, realmente a história de Gideão me trouxe grandes aprendizados. Gosto muito da de José, você já sabe disso, mas a história de Gideão também tem um aprendizado específico que mexe muito comigo. E eu quero, antes de começar, obviamente, que você possa contar para quem está do outro lado e não conhece muito bem a história de Gideão, em 5 minutos. Não, sem problema. Um quadro geral aqui de qual que é a história. Resumido naquilo que eu acho importante. Então, quem é Gideão? O que acontecia? A bola está com você. Conte para nós aí Então, um pouquinho da história. O Gideão, ele tem a sua história contada no livro de Juízes no Velho Testamento. E Juízes, ele é um ajuntado, um acatado de várias histórias, de vários personagens, que naquele momento ali, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, estavam vivendo uma série de batalhas e momentos de tentativa de libertação. Então os juízes, em sua grande maioria, tanto homens como as mulheres, eles eram homens dotados de uma grande capacidade, seja bélica, seja de convencimento, e juntavam o povo nessa luta por liberdade. Então o povo hebreu passou por um grande momento, um grande período ali onde eles tinham vários inimigos que estavam ali em volta, e por vários períodos eles foram ocupados por diferentes inimigos. E Gideão especificamente, ele está sendo a sua casa, o seu país, ele está sendo ocupado aqui pelos midianitas. O povo tinha passado aqui por um período de 7 anos de muita dificuldade. Os midianitas eram um povo muito forte, muito capaz. E por 7 anos os midianistas se juntavam com outros povos e eles vinham e ocupavam a terra de Israel, ali o povo hebreu, e arrebentavam com tudo, matavam os animais, eles acabavam com as lavouras, eles matavam o povo. Então de todo ano eles vinham, ocupavam tudo, o que eles não conseguiam levar eles destruíam e matavam, e iam embora para no ano seguinte acontecer de novo. Era uma ocupação que ia e voltava ao longo do tempo. E por 7 anos o povo sofreu muito. Então, nesse tempo de domínio de Midian, do povo de Midian, existia um homem chamado Gideão. E as pessoas ali, o povo de Israel, durante esse período, eles construíram algumas cidades fortificadas, eles moravam nas cavernas, nas montanhas, e o pessoal tentava lavrar e trabalhar escondido. Porque quando o povo vinha para ocupar, se você não tivesse algo guardado e escondido, era levado. E Gideão ele estava ali, lavrando trigo, trabalhando o trigo, escondido, com medo de alguma coisa acontecer, quando um anjo de Deus aparece e fala: homem corajoso, você que está aí trabalhando, eu vou te usar para libertar o povo. E Gideão fala: como assim?
eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor de todas as casas, e eu estou aqui escondido, eu estou com medo, como o Senhor vai me usar para libertar o povo? Eu preciso de um sinal de que é de fato Deus falando comigo. E aí ele falou, eu vou fazer uma oferta a Deus. Você me espera, você como anjo me espera aqui. Eu vou preparar um pão, vou preparar uma carne e vou entregar uma oferta. E eu quero um sinal de que de fato você veio de Deus. E ele faz essa oferta, ele prepara um pão, ele prepara uma carne, ele derrama o caldo da carne sobre o pão. O anjo encosta naquela oferta e aquilo some, pega fogo instantaneamente. Ele fala, de fato você vem de Deus. Então o que eu posso fazer? Ele fala, eu vou te capacitar e com a força que você tem, a partir de agora, tudo que você tem hoje, tudo que você tem agora, tudo aquilo que você já fez, a partir de agora, com essa força, eu vou fazer com que você derrote todos os seus inimigos de uma única vez. Como se fosse um único homem, com um só golpe. E Gideão falou, tá bom. Falou, então o que você vai começar a fazer? Você vai pegar o altar de Baal, que era um outro deus que estava ali, que é da casa do seu pai, você vai destruir aquele altar. Tem um poste ídolo sagrado, você vai derrubar esse ídolo. Você vai pegar um animal preparado do seu pai, que está ali separado, um animal bom, importante, que ele está guardado há 7 anos. Você vai sacrificar esse altar para mim e espera as próximas ordens, os próximos capítulos. Ele falou, beleza. Como Gideão sabia que aquilo era muito importante não só para o pai dele, mas para o povo daquela região, ele decidiu fazer aquilo de noite, de madrugada, porque ele era doido, mas não era burro. Então Gideão chegou lá, juntou mais 10 funcionários, mais 10 servos, derrubou o templo, derrubou o altar, derrubou o poste, picotou o poste, matou o animal, despedaçou ele e entregou aquele altar, aquele animal em sacrifício a Deus. E no dia seguinte, os homens daquela cidade viram assim, como assim? Quem destruiu o templo? Quem derrubou o poste? E fizeram ali uma investigação e chegaram em Gideão. E eles falaram para o pai dele, falou, então, entrega teu filho que a gente precisa matar ele. Ele fez algo aqui que é muito sério pra gente. E o pai de Gideão falou, não, então sim, vocês não podem matar Gideão. Porque se vocês matarem Gideão, se vocês lutarem por Baal, vocês estão falando que Baal não é Deus o suficiente para se proteger. Ele não é Deus o suficiente para matar aquele que o ofendeu. Então deixa Baal se virar com Gideão. E ele convenceu os homens daquela cidade a não matarem Gideão e de fato se juntarem a Gideão em batalha. E Gideão até ganhou um novo nome. E o seu nome era Jerubaal, que era aquele que lutou com Baal e venceu. E daquele momento em diante, onde Gideão foi ali chamado por Deus como homem valente, ele se sentiu encorajado, ele se sentiu poderoso. Ele decidiu, Deus deu a capacidade dele juntar um exército para lutar contra os midianitas. Deus deu a ele uma capacidade de convencimento de que aqueles homens eles deveriam se juntar e se colocar como um exército frente aos midianitas. E Gideão, em pouco tempo, conseguiu juntar 32 mil pessoas, 32 mil homens. Mas Deus chegou e falou, é gente demais. Se você for com 32 mil homens para lutar contra todo o exército de Midian, esses 32 mil homens vão achar que foi a força deles e não fui eu lutando por eles. Então você vai fazer o seguinte, todo aquele que tiver com medo, tremendo, tiver ansioso, não tiver no dia para lutar, pode mandar embora. Pode falar que pode ir para casa que tá tranquilo. E 22 mil homens foram embora. De 32 viraram 10 mil. E a Bíblia fala que o exército de Midian, ele se juntando ainda com outros povos, ele era tão numeroso que ele parecia uma nuvem de gafanhotos. Que a sua manada de camelos era tão grande que ela era incontável. E Gideão chegou e falou, olha, tá bom, vamos partir com 10 mil. E falou, Deus chegou e falou, não, 10 mil ainda é muita gente. Então vamos dividir isso aqui ainda. Eu tenho um sinal para você de que algo ainda vai acontecer. Então pega esses 10 homens e aquele que se ajoelhar para beber a água, você vai separar. E aqueles que trouxerem a água da mão à boca e lamber como um cachorro, isso é um sinal. Eu quero que você separe. Beleza? Beleza.
E esses que lamberam a água eram 300 homens. E Deus falou, 10 mil ainda é muito, então vamos lutar com 300. Gideão falou, tá bom. E ali Gideão juntou esses 300, fez acamparem no alto de uma colina, e ali ele via de cima todo aquele exército de Midian. E Gideão ainda estava com medo, ele ainda estava inseguro sobre o que fazer, afinal ele estava lutando 300 contra um grande exército incontável. E Deus falou, você vai, espera anoitecer, vai até ali, pega mais um servo, vai até ali à beira do acampamento dos midianitas, que eu vou te dar um sinal de que eu tô contigo. E foi exatamente o que Gideão fez. Ele falou que ele foi até a beira do exército de Midian e ele escutou 2 soldados que estavam em prontidão conversando. E um deles falou, cara, eu tive um sonho essa noite. Eu tive um sonho que um grande pão redondo veio descendo uma colina e rolando, entrou dentro do acampamento, bateu na tenda do comandante e a tenda caiu. E o companheiro falou, cara, eu conheço, eu sei qual é o significado disso. Gideão, o homem de Israel, ele vai entrar e ele vai arrebentar todo mundo. Deus entregou o nosso povo ao Deus de Gideão. E aí Gideão ficou impressionado, ele falou, pronto, esse aqui é o sinal, Deus está comigo, Deus já me entregou toda essa batalha, todo esse exército, eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer, porque Deus já me entregou o milagre. E foi exatamente o que ele fez. Ele saiu de lá, ele voltou até o seu acampamento e falou, Deus nos entregou já a vitória. Então, vamos aqui nos reunir, vamos nos dividir em três grupos de 100, e vocês vão repetir exatamente o que eu estou fazendo. A gente não vai levar espada, a gente não vai levar arma, eu vou entregar para vocês cântaros, que são vasos de barro, e uma trombeta. A gente vai se dividir ali em 3 frentes do exército, a gente vai meio que fazer como se a gente estivesse cercando o exército. E aquilo que eu fizer, vocês vão fazer. Aquilo que eu fizer, que será entrar gritando, quebrar os cântaros e falar por Deus e por Gideão, vocês vão repetir comigo na mesma hora. Beleza? Beleza. E foi exatamente o que Gideão fez. Ele chegou, juntou os seus 300 homens, 100 em cada ponto. E eles levantaram, quebraram os cântaros e gritaram por Deus e por Gideão e começaram a tocar suas trombetas. E todo aquele exército numeroso, aquela multidão, saiu correndo de dentro das suas tendas e houve uma grande confusão. E a confusão era tamanha que eles não se reconheciam e começaram a se matar entre si. Eles começaram a tirar suas espadas e cada um partindo um para cima do outro, não sei o quê. E ali uma grande multidão morreu. E aqueles que não morreram fugiram. E o que Gideão fez? Ele juntou os seus 300 homens e começou a correr atrás desses homens. E ele juntou mensageiros e falou, vai à frente. E tem uma tribo chamada de Efraim, que mora ali na frente, e fala para aqueles homens descerem e para todo mundo que for passando eles irem arrebentando e pegarem os líderes. E foi assim que aconteceu. E os 2 líderes toda essa junção de pessoas foram capturadas e mortas pelos tribos de Efraim. E na manhã seguinte, aquela tribo de Efraim estava extremamente irada e chateada com o Gideão. Falou, cara, você foi em batalha, você nos livrou, você não chamou a gente para lutar na batalha principal, a gente ficou aqui só na retaguarda, limpando a sujeira que você criou. A gente não existe isso aqui. E eles foram muito duros com o Gideão. E Gideão chegou e falou, olha, o que vocês fizeram é muito maior do que eu fiz. Eu só cumpri aquilo que me mandaram. E o que vocês fizeram é mais importante. Vocês mataram a grande maioria dos soldados, dos inimigos. Vocês capturaram os reis inimigos. Vocês mataram os reis inimigos. A vitória não é só minha, mas é também de vocês e principalmente de vocês. E aquele povo se acalmou e se juntou com Gideão. E Gideão continuou perseguindo o que faltava do povo. E ao longo dessa perseguição, ele acabou encontrando outras cidades que não o ajudaram, e ele estava muito cansado, os seus 300 estavam exaustos. E aqueles que não o ajudaram, ele falou, já que vocês não me ajudaram, eu vou voltar e eu vou arrebentar vocês. E foi exatamente o que Gideão fez. Aqueles que não o ajudaram naquele seu momento, Gideão foi e destruiu as cidades que não o ajudaram, nem com pão e nem com água. E Gideão, ele com essa grande vitória militar, o povo se viu assim precisando de um líder.
falou, governa sobre a gente. E Gideão fala, não, eu não vou governar sobre vocês. Porque Deus é sobre mim, Deus será sobre vocês. Nós já temos um rei que é o rei de todos os reis, um Deus que é o Deus acima de todas as coisas. Eu não vou reinar sobre vocês, meus filhos não vão reinar sobre vocês. Mas eu vou pedir que vocês me deem parte dos espólios, um brinco de cada soldado, que eles tinham o hábito de ter brincos de ouro. E desses brincos eu me viro. Beleza? Beleza. E ele conseguiu juntar um pouco mais de 20 quilos de ouro com brincos. E daquilo ali ele fez uma grande estola sacerdotal e ali ele adorava a Deus e ele estimulou ao povo a continuar adorando. Aquela vitória de Gideão, ela durou por aproximadamente 40 anos. O povo viveu em paz por 40 anos depois dessa vitória de Gideão. E a Bíblia fala que Gideão viveu muitos e muitos anos. Ele teve 70 filhos. Ele construiu muitas coisas. E quando morreu, ele ainda estava bem de saúde, ele só foi recolhido. Ele foi enterrado com o seu pai. E daquele momento em diante, aqueles 40 anos foram de paz e prosperidade para o povo de Israel. E é mais ou menos isso. Gideão ele se tornou um grande líder no seu tempo. Então é isso, meu povo. Essa é a história macro, digamos assim. Tem outros detalhes, né? Mas dá pra gente entender realmente qual que é a história de Gideão. E aí vamos entrar agora em tópicos. O que podemos aprender aí dessa história. Eu separei alguns assuntos aqui pra gente poder conversar. Eu acredito que aquilo que seja muito marcante quando todo mundo fala sobre a história de Gideão seja esse primeiro encontro com um anjo, onde ele tá ali meio que acanhado, tentando gerar alguma provisão de comida para sua casa, e o anjo chega e fala: Gideão, guerreiro forte e corajoso, com a força que você tem, você vai libertar o seu povo. E ele fala: mas eu sou o menor da minha casa e minha casa é a menor de todas as casas. Então assim, a primeira aprendizado que eu quero trazer aqui é a forma como a gente se enxerga está sendo a forma como Deus nos enxerga, porque existe uma diferença muito clara de como Gideão via Gideão e como Deus via Gideão. Deus olhava Gideão naquilo que ele poderia um dia se transformar, num guerreiro forte e corajoso que iria de fato libertar a nação. Mas Gideão se via acanhado como o menor da sua casa, e eu acredito que hoje isso acontece constantemente. Talvez com um monte de gente que vai assistir esse vídeo, de Deus olhar para essas pessoas e falar: fulano, guerreiro forte e corajoso, fulano, uma grande mulher, fulano, um grande empresário, fulano, um grande médico. E essas pessoas se olham: mas como eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou menor da minha casa veio num bairro pobre, minha casa veio toda quebrada. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa discrepância que muitas vezes acontece até hoje, da forma como a gente se enxerga e a forma como Deus nos vê. Pô, isso é muito legal. A gente até conversou muito sobre isso, né? Sobre essa identidade de Deus que a gente tem que abraçar para a nossa própria vida. Então, quando a gente recebe uma palavra, a gente tem um entendimento do que Deus tem para a nossa vida, do que a gente vai ser, do que a gente vai fazer. Isso é uma visão de futuro, uma esperança, um potencial do que ainda vai acontecer. Quando a gente não se movimenta em direção a essa palavra, é como se a gente estivesse falando que Deus está mentindo para a gente. Então, você não acredita naquilo que Deus está te falando, independente de quem você é hoje. E isso é um erro, na minha opinião. Uhum. E quando a gente vê a história de Gideão, a gente vê vários princípios de liderança acontecendo e sendo construídos ao longo do tempo. Então, nesse momento em que você puxou o gancho de homem forte e corajoso, tipo, Gideão tava com medo, ele estava escondido trabalhando, ele falou: eu sou o menor da minha casa é a menor de todas as casas, eu tô aqui escondido, eu tô com medo. E Deus fala: homem corajoso, você é valente. E ele, mesmo com medo, e ele acredita nessa palavra, e ele se movimenta em direção à palavra do ser valente, ele tem fé naquilo. Ele tem fé de que aquela coragem vai aparecer cedo ou tarde, que ele vai se tornar confiante. E quando a gente traz esse gancho, pulando toda a história, indo já para o final,
onde no começo Gideão é chamado para fazer algo e ele fala, eu tô com medo, eu não sou capaz. E no final ele é chamado para fazer algo e ele fala, eu não tô com medo, eu sou capaz, mas não é isso que Deus quer de mim. São duas visões diferentes do que a gente entende sobre humildade. Uma é um homem que é fraco, ele sabe que ele é fraco e ele decide fazer algo na esperança de que aquela força apareça. No final, ele é forte, ele sabe que ele é forte, ele é poderoso e ele decide ter aquele poder sob controle. Ele sabe que ele não foi chamado para governar, ele foi chamado para libertar. São funções diferentes. Legal. E ele, como líder, ele sabe qual é a sua capacidade e aonde está a sua força. E como líder isso é muito importante, você saber para onde você vai, o que você vai fazer, o que você dá conta e quem vai contigo. E isso é importante da gente estar prestando muita atenção nessa história. Essas histórias bíblicas, elas são alegorias, elas trazem significados que a gente deve trazer para a nossa vida. E para mim, o Gideão é um grande exemplo de liderança. Princípios que a gente tem, que a gente deve seguir. É mais ou menos isso. E quantas pessoas não quebraram a cara porque foram além daquilo que deveriam fazer? Paulo fala um negócio muito focado nisso. Ele fala, eu sei para que eu fui chamado. E eu não quero ser nada além disso do que eu fui chamado para fazer. E aí isso é algo que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado ao mesmo tempo. Eu não estou falando que você não tem que ter ambição para viver algo melhor, que a sua família não merece coisas melhores, que você não quer ter uma casa melhor, um carro melhor, poder viajar, poder dar o melhor para sua família. Mas a gente tem que saber qual que é o combustível para o que a gente está fazendo. Qual a motivação para você fazer aquilo. É ser reconhecido, é se tornar poderoso, é algo egoísta e só pra gente, ou é poder ajudar outras pessoas? Quando o nosso propósito, a nossa força de vontade, a nossa matriz é ajudar outras pessoas, Deus vai estar com a gente e Ele vai ajudar a gente naquilo. Quando o nosso desejo ele é egoísta, cara, aí a gente tem que dar muitos passos para trás e entender por que você tem um desejo tão egoísta de se tornar uma referência. Eu entendo que todo mundo deve ser uma referência. Todo mundo é chamado para liderar e ser uma liderança. O cuidado é saber aonde você está, como fazer e para que e por que você vai fazer. Mas todo mundo tem um chamado de liderança dentro de si. É o cara que começa a construção da sua história porque ele quer ajudar a família, ele quer mudar a realidade dele, das pessoas que ele ama. Ele constrói, ele consegue de fato aquilo. E aí ele começa a sonhar mais alto, ele fala, agora eu quero ajudar outras pessoas que estão fora do meu meio, e ele começa a crescer, aí chega uma hora que o coração vira. E aí aquilo já não é mais uma motivação boa para conseguir ajudar os outros e ter uma boa qualidade de vida. Agora ele faz aquilo por poder, agora ele faz aquilo por ganância, agora ele faz aquilo porque ele quer que o nome dele seja levado aos 4 cantos da terra. Ego, né? É a Torre de Babel, né? A Torre de Babel, exatamente. Construiremos uma torre tão grande que os nossos nomes serão conhecidos. Então o coração muda, a pessoa começa bem e termina mal porque ela se perde no meio desse caminho e a motivação troca, né? Pô, a Torre de Babel é um excelente exemplo, porque a Torre de Babel é a gente entender o propósito. O que é propósito? A gente fala muito de propósito, às vezes a gente não explica direito. Propósito é fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo e com a motivação certa. Qual que era o propósito da Torre de Babel? Alcançar a Deus. Cara, alcançar a Deus é uma coisa boa, é uma coisa legal. Mas como você vai fazer isso? Por que você está fazendo isso? Eu não quero alcançar a Deus para ter um tempo de intimidade, para ser conhecido por Ele, para poder ajudar outras pessoas, para ver aquilo brotando no meu coração. Eu quero alcançar a Deus porque eu quero ser conhecido por todo mundo. Eu quero alcançar a Deus porque eu quero o meu nome escrito em lugares, eu quero alcançar a Deus por riqueza, eu quero alcançar a Deus por poder. E aí o propósito está errado, a motivação está errada. E é exatamente isso que você falou. Aquela chavinha muda. E isso é perigoso. E é legal isso, porque assim, na Torre de Babel, se a gente for olhar com calma, existe duas motivações erradas ali. A primeira é talvez uma ganância no sentido de que eu quero que o meu nome seja conhecido, e depois ele termina, mais ou menos assim, né? Para que os nossos nomes não sejam espalhados pela terra. Então tem um pouco do medo também. Então
você pode fazer aquilo que é o certo a se fazer, mas pela motivação errada, seja da ganância, pelo desejo de poder, para que o seu nome seja engrandecido, ou pelo medo. Quantas pessoas não erraram pelo medo? Em vez de serem motivadas para fazer aquilo que era certo, porque era o chamado delas, porque deveria fazer, mas pelo medo tomaram decisões erradas também. Total. Então a gente tem que sondar realmente o porquê estamos fazendo de fato aquilo e constantemente, porque a gente pode começar bem e pode, no meio do caminho, o coração se perder. O medo, é legal você falar isso, tem até uma frase famosa que eu acho que é de Chesterton, eu não tenho certeza se é ele, mas o medo ele demonstra fraqueza. E aí ele fala uma frase que é: se vocês têm medo de homens poderosos é porque vocês não fazem ideia do que um homem fraco pode fazer. E o medo é fraqueza. Então você vê ali grandes líderes se juntando todo o seu povo por medo e fraqueza e cometendo uma grande abominação. E isso é perigoso. Isso é muito, muito, muito complicado. Então a gente tem que entender a nossa força, conhecer a nossa força e trabalhar com ela e direcioná-la de uma forma boa. Porque senão você vai começar a, em vez de trabalhar por um propósito bom, você vai trabalhar para se proteger. E quando a gente se protege, no sentido de fazer tudo aquilo com medo de espalhar as coisas, de fazer pelos outros, de melhorar o mundo à nossa volta, a gente se torna um grande ditador, um grande monarca que não pensa em nada a não ser em si mesmo. E isso é complicado. Eu entendo que tudo que a gente faz tem que ser para transbordar, tem que ser para aquilo que está à nossa volta, tem que ser para melhorar a nossa vida, o mundo à nossa volta e a vida de outras pessoas. Então você precisa pensar no todo e não só em si. E quando a gente vai ver aí no Novo Testamento, né, as tentações de Jesus, a gente vê que uma das tentações é: transforma pedras em pães, porque ele estava com fome. E aí a analogia que a gente pode fazer é: use o seu dom para suprir a sua necessidade, ao invés de usar o seu dom para, enfim, alcançar outras pessoas e ajudar. E esse é um grande problema também. Se mover pelo medo é pegar aquilo que Deus me entregou, um dom, uma capacidade, uma habilidade, e eu vou usar unicamente para suprir as minhas necessidades. Eu vou transformar as pedras em pães para me alimentar somente por isso. E isso é muito complicado. Tem um pastor, eu já citei ele aqui algumas vezes, que é o pastor Paulo Borges. E ele fala algo nesse sentido que eu achei muito legal. Porque a gente tem a ideia de que nós nunca vamos passar dificuldades, né? E a Bíblia fala que não conhecerei um justo que mendigará o pão. E uma coisa que o cristão tem que ter entendimento é que às vezes você pode passar pela dificuldade de não ter pão para si mesmo, mas você nunca vai passar pela dificuldade de não ter pão para repartir. Então todas as vezes que você tiver a possibilidade de repartir, reparta. Porque Deus nunca vai te criar uma possibilidade onde você será tão miserável ao ponto de não conseguir ajudar outras pessoas. Então eu tenho entendimento de que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe, serve para multiplicar, serve para repartir. A gente até pode passar dificuldades cedo ou tarde, mas Deus vai nos abençoar. E essa bênção, ela vai servir não só para a gente, mas para abençoar outras pessoas. E toda vez que a gente abençoa outras pessoas, aquilo que a gente tem se multiplica. Isso é um princípio da multiplicação. Então, por exemplo, quando a gente fala de dízimo, fala de oferta, eu não vou entrar muito num princípio forte, assim, fechado, senão a gente vai se estender muito, mas o entendimento resumido é que a gente devolve para Deus 10% daquilo que a gente recebeu, e aqueles 90% eles vão render mais que os 100%. Isso é o princípio bem resumido. Tem muito mais em volta, mas o princípio bem resumido é esse. Então, os 90% eles vão valer mais que os 100%. Deus vai multiplicar aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos vai servir para repartir o pão com mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Esse é o princípio. E é o famoso não faltou nada. A pessoa pode estar do outro lado falando: cara, mas eu não tenho o que eu queria. Se você está aqui hoje, você tem um meio para ouvir esse vídeo, não faltou nada. Eu falo isso muito no pessoal do clube: cara, minha vida tá um caos, tô endividado. Não faltou nada. Você vai chegar em casa e tem comida para comer. Cara, mas eu só tenho pão, arroz e ovo. Você tem comida para comer.
E se você não tem comida para comer hoje, cara, você tem uma casa para morar. É o famoso, pode estar ruim, mas não faltou nada. E se Deus trouxe a gente até aqui, se a gente está aqui hoje, se a gente tem, você tem um celular para ouvir isso, se a gente tem o que a gente tem hoje, pode não ser aquilo que a gente desejaria, sonharia, a gente pode abrir a nossa conta bancária e não dar um sorriso. Mas não faltou nada. E eu acredito muito nisso, nessa provisão de que não vai faltar aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia. O princípio de gratidão ele funciona muito assim, né? A ideia da gratidão é você jogar luz em algo que está ali escurecido e você não está enxergando. Então, numa situação ruim, às vezes você está jogando foco só em algo que você tem pedido, na sua necessidade, naquele ideal que você quer viver, e você esquece daquilo que você tem, daquilo que você já recebeu. E às vezes, muitas vezes, o que você já tem é um foco para o futuro e você esquece daquilo. Tem uma história um testemunho bonito na nossa igreja, lá na Comunidade das Nações, isso já foi falado no púlpito algumas vezes, por isso eu repito. De um pastor, era um pastor numa cidade satélite, e ele estava cuidando de uma família, e o líder dessa família, o pai dessa família, ele estava passando muita dificuldade. E ele tentava suprir essa necessidade sendo engraxate nas ruas. E um dia esse senhor, ele marcou uma reunião com esse pastor, na sala do pastor. O pastor vai, marca o café, não sei o quê. E esse senhor chega com uma caixa de engraxate, se ajoelha na frente do pastor e começa a engraxar os seus sapatos. E o pastor fica sem jeito, ele fica constrangido e fala, não precisa. E ele sente no seu coração um Espírito Santo falando, deixa, ele não está fazendo por você, ele está fazendo por mim. E aí aquele senhor fala, eu não tenho dinheiro para dar dízimo, eu não tenho dinheiro para dar oferta, eu não consigo ajudar de outro jeito. Eu só consigo ajudar a igreja servindo ao Senhor, engraxando os seus sapatos. É o único jeito que eu tenho de devolver algo daquilo tudo que eu tenho recebido. Eu posso não ter a melhor capacidade financeira hoje, mas eu tenho a saúde para trabalhar, eu tenho a minha família que está do meu lado, os meus filhos não estão envolvidos em coisas erradas, estão todos dentro da minha casa, todos vivem muito bem, vivem em harmonia, e eu quero entregar em gratidão algo ao Senhor, a Deus que está fazendo tudo isso por mim. E esse pastor fala que depois que esse senhor engraxou os seus sapatos, ele fez uma oração, abençoou sua vida, e alguns dias depois, esse senhor encontrou um emprego melhor e todos os seus filhos que estavam desempregados também se empregaram. Então, a mesma fé que você tem para não acreditar, eu tenho para acreditar, é o mesmo tipo de energia, mas eu acredito que através daquela oferta de vida, daquela oferta de tempo, daquela oferta de serviço, Deus o abençoou em outras formas, em outras áreas. Então não existe ninguém tão miserável ao ponto que não possa ajudar ninguém de jeito nenhum. E isso é importante. Legal. E aí, já passando para o nosso próximo assunto, que a gente vai ver Gideão, que ele recebe esse chamado, cara, você agora vai libertar a sua nação, o seu povo. Tá vendo esses 7 anos? Não vai acabar. Só que antes dele ir lá e libertar o povo, ele teve uma missão dentro de casa. E aí o aprendizado antes de você querer mudar o mundo, arrume a sua casa. E aí eu quero ir mais além nisso, porque realmente tem alguns problemas em casa que eles demoram para acontecer e você não pode deixar de ajudar outras pessoas enquanto a sua casa está sendo restaurada. Mas o ponto aqui antes de você querer mudar alguma coisa no mundo, mude na sua comunidade, mude nas pessoas que estão ao seu redor. Eu acabei de ler um livro maravilhoso chamado Pirâmide da Sabedoria. E o autor faz uma alusão muito bacana que ele fala o seguinte, ele fala, um dos grandes problemas da rede social é que eles deixam a gente hiperativados, mas ao mesmo tempo subativados. Então a gente vê diversos problemas no mundo e fala, cara, eu vou resolver, eu vejo a fome na África, eu vejo uma guerra, eu preciso fazer alguma coisa. Só que a gente fica subativado, porque a gente não tem os meios para resolver aquilo. E aí enquanto a gente está lá olhando para a África, olhando para um monte de problema no mundo, tem uma pessoa do nosso lado que a gente não ajuda. Então, ao invés da gente focar em realmente mudar as pessoas e mudar aquilo que a gente pode de fato resolver, ajudar alguém do seu lado, ajudar um amigo, a gente está ali o tempo inteiro olhando para problemas muito longes. O Chesterton, ele falava que é muito mais fácil amar o mundo do que amar o seu vizinho. É muito mais fácil você se compadecer com a fome de uma criança na África do que com uma criança que está do seu lado pedindo comida. Quantas vezes a gente não já viu isso? Uma pessoa que se indigna, que fala, meu Deus, a fome no mundo.
e aí alguém vem pedir uma comida e ela nem olha e ela esnoba aquela pessoa. Então eu quero trazer essa reflexão, que é algo que está queimando muito no meu coração depois que eu li esse livro e parando para meditar sobre, que é, antes de querer mudar algo no mundo e fazer algo grandioso, cara, mude a sua comunidade, mude a sua casa, mude as pessoas que estão ao seu redor, porque você tem de fato os meios para fazer isso. Pô, isso é muito legal. Eu até tive uma conversa com uma senhora ontem. Ela vende churrasquinho na rua. E ela tem um quiosquezinho, é tudo arrumado. Ela trabalha com seu marido, ela tem alguns funcionários. É a dona Jaque e o seu Wilson, que estão ali na Octogonal. E ela estava comentando comigo que todo ano ela trabalha em conjunto com outras pessoas para uma ação social. E ela falou que na Páscoa ela começou a conversar com as pessoas que iam comprar churrasquinho e ela juntou caixas de bombons para levar até um orfanato ali que algumas freiras cuidavam. E ela falava que quando ela começou a juntar isso, ela não esperava que ela juntasse tanto. E ela conseguiu juntar 1000 caixas de bombom. E 1000 caixas de bombom, ela falou que ela tinha juntado com uma amiga, né? Mas as pessoas deixavam ali no quiosque dela. E ela falou que quando ela chegou na Páscoa, nesse orfanato, ela viu um bolo e 2 ovinhos de Páscoa para um mundo de crianças, para muitas crianças. E aí, de repente, sem todo mundo meio que esperar, porque ninguém sabia o que ia chegar de oferta, ela chegou com 1000 caixas de bombom. E ela falou, olha, eu não tenho condição de comprar 1000 caixas de bombom, mas eu tenho como falar com as pessoas. Que, olha, eu vou fazer uma ação, se você puder, traz uma caixa. Se você puder, traz 2, traz 10, traz quantas você puder, mas eu vou entregar. E Jesus, ele tem uma fala que me remete muito isso. Ele fala que aquele que receber alguém que precisa, ou dera de comer e de beber para um desses pequeninos que eram as crianças, este também me recebe. E aquilo que vem no meu coração não é só o ato da caridade, mas faça coisas mesmo que sejam pequenas. Porque essas coisas pequenas, elas refletem. Quando você ajuda uma pessoa, aquela pessoa vai ajudar outras. Quando você começa algo de ajudar uma pessoa, talvez na próxima você consiga ajudar 3, 5, 20, 50, 100. As coisas pequenas se multiplicam. Não tenha medo de começar coisas pequenas, porque tudo começa pequeno. Tem uma frase que é que a única pessoa o único ser que cresce, que nasce grande é elefante. E ninguém é elefante, todo mundo nasceu pequeno. Até os projetos, os maiores projetos do mundo nasceram pequenos. E a gente tem que ter isso no nosso coração, de fazer algo a mais, de começar. Cara, é só dar o primeiro passo. É só, mesmo que você não esteja corajoso, finge que você é corajoso. Finge que você dá conta, finge que você consegue alguma coisa e comece, dê o primeiro passo. E também é uma coisa que eu já conversei comigo, assim, né, um tempo atrás, eu acho que todo jovem, e aí acho que no auge ali dos seus 18 até os seus 25, a gente passa por alguns lapsos desse, de olhar para algumas situações que nos indignam e, cara, agora eu vou mudar o mundo. E eu tive alguma conversa com o meu do passado algumas vezes, de também calçar as sandálias da humildade e falar, cara, tipo, você não tem os meios para mudar isso. O que você pode mudar? E mais do que isso, cara, você não está conseguindo mudar a pessoa que está do teu lado. Como que você quer agora ser a pessoa que vai mudar o seu país? Então, assim, eu durante muito tempo atrás, né, eu conversava muito comigo sobre isso, de, cara, é legal ter esses sonhos acesos, mas seja fiel naquilo que está ao seu alcance. E hoje, eu sei que por exemplo, cada conversa que eu tenho com uma pessoa que é membro do clube, com um amigo que vem, alguns, enfim, situações que acontecem de dia a dia, alguém que vem pedir ajuda, isso é o processo que eu estou fazendo para conseguir deixar o mundo melhor. Talvez eu não vou conseguir realmente mudar algo muito grandioso no mundo, de chegar e acabar com a fome na África. Acho que ninguém aqui talvez vá. Mas eu vou conseguir mudar a vida de algumas pessoas todos os dias. E aí isso no final da minha vida eu vou olhar para trás e vai ser, sabe, uma grande ajuda. E eu acho que a gente precisa olhar mais para isso, sabe? Se você conseguir ajudar uma pessoa por semana, você ajudou 50 pessoas durante um ano inteiro. Isso me remete a uma conversa que Jesus teve, né? Uma situação que Jesus teve. E aí ele teve um posicionamento que me inspira muito. Jesus, ele voltou para sua casa depois que ele já tinha começado o seu ministério
E as pessoas que o conheciam falavam, como assim você está falando isso? Como assim você está fazendo isso? A gente te conhece desde criança. Você é filho de marceneiro, você é filho de carpinteiro. Não é para você se colocar desse... Você não tem esse tamanho, você não é capaz, você não pode, você não dá conta, você não é isso, eu te conheço. E eu tenho no meu coração que Paulo fala que isso são outras vozes. Então existem muitas vozes no mundo e a gente escolhe a qual a gente deve dar atenção. Se Jesus tivesse dado atenção a essas vozes que ele conhecia, ele nunca teria dividido o mundo a partir da sua história. Ele teria parado e falou, pô, é verdade, quem eu sou? Acho que o tio Cláudio tem razão, cara. Pô, a dona Iracema, minha vizinha lá, que tá há 35 anos ajudando a minha família, tá ali, me dá uma cesta básica, eu trabalho numa ação social, todo mundo me conhece, eles sabem que eu não sou capaz. Eu acho que o meu lugar é aqui, pequenininho, escondido, malhando trigo, igual o Gideão. Mas existem outras vozes. Não quer dizer que você não vai ter dificuldades, não quer dizer que tudo que você vai fazer vai dar certo. Mas nós devemos avançar em direção a essas vozes que falam que coisas maiores são capazes e possíveis. Eu acredito muito, muito, muito que todo mundo tem um chamado para a grandeza. Eu acredito que todo mundo tem um chamado para fazer algo que é maior do que si mesmo. Não que você vai ser um bilionário, que você falou, vai mudar, acabar a fome na África. Mas se você conseguir acabar a fome com uma pessoa, tu já mudou a vida de alguém. Você vai ser assim, você mudou o dia de alguém. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um prato que você comprou para alguém de comida, uma carona que você deu, um armário que você ajudou a carregar, um serviço voluntário, um livro que às vezes está no seu coração e você nunca tocou para frente, um vídeo que você poderia gravar, uma mensagem, uma ligação. Cara, uma ligação para alguém que você ama, que às vezes você está pensando nela e você não a vê há tanto tempo, você liga, fala, pô brother, beleza, tava aqui almoçando, lembrei de você, você tá bem? Tô com saudade de você, quer tomar um café? Tudo isso é um passo em direção a um crescimento, a uma evolução, a um algo a mais que a gente pode fazer. E na minha opinião, tudo isso é um fruto de um sentimento de gratidão. A gente tem algo e a gente assume aquele sentimento de gratidão que fala, pô, eu quero derramar na vida de alguém. Eu quero fazer algo a mais na vida de alguém. Eu quero fazer com que aquilo que eu tenho se multiplique na vida de outras pessoas. Na minha opinião, todo esse sentimento de gratidão é uma possibilidade de você multiplicar isso na vida de outras pessoas. Legal. E a Bíblia fala pra gente servir aos outros, cada um com os dons que recebemos de Deus. A Bíblia não fala pra gente ajudar os outros com o dom que a gente não recebeu. Então, às vezes, a gente tá querendo fazer um monte de coisa que Deus não chamou a gente pra fazer. E a gente nem sabe fazer também. Nem sabe fazer. É penoso e você não deveria fazer aquilo. E entender que muitas vezes a nossa missão... Como é que a gente encontra a nossa missão, né? Às vezes é fazer aquilo que só você pode fazer. Às vezes só você pode cuidar dos seus pais. Às vezes só você pode ajudar aquela criança. Às vezes só você pode fazer determinada coisa. Cara, essa é a sua missão. E essa é uma missão tão grandiosa como uma pessoa que ficou bilionária e vai agora conseguir com o seu dinheiro ajudar, sei lá, diversas instituições, financiar missionários e conseguir fazer com que coisas cresçam. Essa é a sua missão agora e você vai ser tão... recompensado quanto essa pessoa, porque aquela era a missão dela. Eu tenho uma visão muito de reino, de que as coisas acontecem como um grande organismo, né, como elas funcionam. E isso que você falou faz muito sentido para mim, ela fala muito ao meu coração, porque eu tô lendo muito e estudando muito a respeito disso. A gente estava conversando sobre um livro aqui que você leu, que fala de uma visão de mundo chamado dos 7 montes de influência, né? E é como se, para quem não conhece essa teoria, existem 7 grandes montes de influência na nossa sociedade e as pessoas devem ocupar esses montes e trabalhar para que aqueles montes funcionem da melhor forma possível. E às vezes a gente acha que a única diferença que a gente pode fazer no mundo é se a gente se tornar um grande empresário, um grande preletor, um grande pregador, tá ali na frente de muitas pessoas, tá com o microfone na mão. E eu entendo que muitas vezes o nosso chamado, o nosso propósito, ele vai ser pequeno no começo para que aquilo cresça. Então, por exemplo, Abraão, a gente entende que Abraão foi chamado não para se tornar o presidente, mas
pai. O grande chamado de Abraão foi a paternidade. E da paternidade as coisas aconteceram. Então, às vezes, a gente tem hoje, no mundo que a gente vive hoje, muitas, não uma crítica a isso, mas muitas mulheres que querem abrir mão da sua família, abrir mão da sua vida pela sua vida profissional. Não que isso seja ruim, mas elas têm medo da maternidade, de que elas estariam abrindo mão de algo muito grande para algo menor. E hoje, o nosso mundo é dividido no seu tempo, antes e depois de Cristo, por conta do trabalho de uma mulher que decidiu ser mãe. Então o mundo ele é dividido pelo projeto de uma mulher, que era criar e cuidar de um homem. E o seu trabalho acabou dando continuidade naquilo que ele fez. Então a gente tem que entender que nem tudo que a gente faz é tão pequeno ao ponto que não seja relevante. A minha mãe é assim também. A minha mãe tem uma história de que ela foi treinada pelo meu avô para ser uma grande empresária, dar continuidade nos negócios. E minha mãe sentiu, depois que os 3 filhos nasceram, de que ela tinha um chamado maior para a família. E ela decidiu, por 10 anos, abrir mão da sua vida profissional para cuidar desses 3 meninos que hoje fazem outras coisas. Eu sou um deles, na verdade. E tem mais 2 que também gostam de trabalhar da mesma forma como eu trabalho. A gente tem o nosso trabalho secular, mas a gente gosta muito de entregar algo a mais. A gente faz muito trabalho voluntário, a gente está dentro de igrejas. A gente está ali tentando mudar o mundo à nossa volta. E isso é bom, isso é importante. Então não existe propósito pequeno, não existe função pequena. Existem pequenos começos, mas os fins sempre vão ser grandes. Os finais sempre vão ser maiores. A gente sempre vai multiplicar aquilo que a gente recebe. E isso, na minha opinião, é aquilo que Deus fala que a gente tem que fazer. Deus chama, eu gosto muito de falar para homens, né? Um dos grandes chamados do homem é o de cultivar, é o de jardineiro, que é aquilo que a gente foi criado para fazer no Jardim do Éden. E o que o jardineiro faz? Ele multiplica. Então, o que eu recebi que eu posso multiplicar ou cuidar melhor? Um projeto? Eu tenho que fazer minha empresa crescer. Uma igreja? Eu tenho que fazer minha igreja crescer. Um livro? Eu tenho que fazer meu livro vender mais. E aquilo que é mais próximo? E a sua esposa? Você é um bom cultivador da sua esposa? Então, quando você casou, ela está mais bonita, ela está mais bem cuidada, ela está mais feliz, isso é sua responsabilidade como marido. É sua função cultivar a sua esposa para que ela seja melhor do que aquilo que você recebeu. Isso é importante. Isso faz parte, na minha opinião, de um propósito masculino, na minha opinião. E é isso. Fiquei pensando aqui, né? Quantas Marias não abriram mão de criar um grande homem porque eu quero ser diretora da empresa tal. E a gente muitas vezes confunde as bolas. Às vezes sim, às vezes uma mulher foi chamada para... A gente tem grandes exemplos aí, por exemplo, a Margaret Thatcher, ela foi chamada para ser uma grande governante e tá ali na frente. Mas quantas pessoas não querem alcançar esses lugares porque alguém as influenciou e existe uma disparidade muito grande entre o que está dentro dela e o que está... entre o que queima no coração dela e o que entra no ouvido dela. Que ela faz algo e toma uma decisão de, sei lá, abrir mão de viver o que ela sonha, não porque algo dentro dela mudou, mas porque uma voz errada entrou no ouvido dela. Repetindo, não tem nada de errado em uma mulher ou outra pessoa correr atrás da sua vida profissional. Eu dei um exemplo onde a gente tem uma mãe que mudou o mundo. Antes e depois do seu filho. Que existem formas diversas de você mudar o mundo. E você tem que entender qual que é aquilo que Deus chamou você para fazer. Qual que é a sua motivação? Qual é o seu chamado? Qual o seu propósito? O que Deus está te chamando para fazer naquele momento? Eu não tenho problema nenhum em ter uma mulher, a gente acabou entrando nesse assunto, mas que é uma liderança. Não tem problema nenhum nisso. Na minha opinião, é quando a gente cria uma história de que mulheres não devem ou não podem fazer determinada coisa, como ser mães ou ser donas da casa. Porque isso também são grandes propósitos e grandes funções e grandes papéis de liderança. Então não existe problema nenhum nisso. É ela quem escolhe, é ela quem vai decidir, é ela quem vai se resolver com o seu coração e com Deus para ela escutar ou não o seu chamado. Mas tudo isso é um grande chamado, é um grande propósito. E quão grande, quão nobre, quão difícil é você liderar uma casa com os 4 crianças gritando. Eu sou CEO da empresa. Cara, beleza. Talvez a
a esposa que é mãe de 4 filhos, vai ter um trabalho muito maior do que você e vai colher frutos muito maiores do que os seus. Com certeza. Tem um vídeo, cara, esse vídeo viralizou na época que lançaram, acho que foi lá perto de 2018, 2019, que era um vídeo alegórico, né, onde a pessoa, tipo assim, chega, ela morreu e ela se encontra com Deus. E aí Deus fala, se apresente. Aí fala, eu sou fulano, tá aqui, né? E eu criei né? Eu criei uma grande empresa e eu, com o dinheiro que eu ganhei, eu ajudei centenas de pessoas, eu investi tanto nas igrejas e tal, e fala lá, né, as diversas coisas que a pessoa fez. Aí Deus responde, tá, mas eu não te chamei para construir uma grande empresa, eu te chamei para determinada função. E aí depois chega também uma outra pessoa e fala, pô, eu, sei lá, eu fui um grande pastor e tal, e eu, cara, preguei para multidões e falou, tá, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para outra função. Então, o que eu acho legal desse vídeo aí, ele fecha com uma pessoa, não lembro agora exatamente quem era, se era um homem ou se era uma mulher, chama fulano, tipo, eu ajudei tantas pessoas e era pouco, né, o resultado, e eu fiz determinadas coisas, e, vem cá e vem pro reino dos céus, porque eu te chamei para isso e você entregou mais do que eu te dei. Aí o ponto daí que eu quero trazer é, qual é a sua função no mundo? Nessa visão de reino que você falou, a gente tem que entender que a gente não é o rei, né? E nem a rainha. A gente faz parte de um organismo muito maior do que nós e a nossa função é saber aonde que eu, como uma peça de um grande quebra-cabeça, eu encaixo naquilo. Porque muitas vezes eu não quero encaixar no lugar onde eu fui colocado, porque o meu ego, a minha vaidade quer que eu esteja num lugar mais alto. Então é entender qual que é o seu chamado, o que você foi feito para fazer. Eu não fui chamado para ser, sei lá, um grande cara num outro monte de influência, um grande jornalista que vai ali conseguir. Cara, não. O chamado para mim é função. Existem pessoas que foram chamadas para ser um grande jornalista que vai influenciar as pessoas. Então, entender qual que é a sua área, o que você foi chamado para fazer, aonde que a sua peça encaixa nesse grande quebra-cabeça. Se foi para ser um grande empresário, uma grande empresária, maravilha. Se foi para ser um grande pai ou uma grande mãe, maravilha. Mas entendendo o que está dentro de você e não simplesmente se mover pelas motivações erradas e influenciado muitas vezes por vozes, nessas muitas vozes que Paulo fala aí na Bíblia. Sim, eu concordo 100% sobre isso. E aí, o tempo aqui ele já está passando, eu quero falar sobre um ponto que eu acho que passa muito despercebido na Bíblia, na história de Gideão, mas mexeu muito comigo quando eu li essa última vez pelo Clube da Bíblia, que é um diálogo entre Gideão e Zeba. E aí Gideão pergunta para Zeba, eu não vou falar o contexto, não tinha ficar muito tempo aqui, mas Gideão pergunta, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E Zeba responde da seguinte maneira, como você, todos pareciam filhos de rei. E aí eu quero falar um pouquinho sobre, trazer uma reflexão, né? Como que a gente anda se portando? Zeba olhava para Gideão e falava, cara, você se porta, você parece como filho de um rei. Se você tá aqui, provavelmente você acredita em Deus. Então, assim, nós somos filhos de um rei. Nós somos filhos do grande rei, do rei dos reis. Mas como que a gente está se portando? Do que adianta alguém que, sei lá, que é um príncipe, mas se enxerga como alguém desprezível? É a analogia do Jordan Peterson da lagosta, né? Ele, no livro 12 Regras para a Vida, ele faz a analogia da lagosta vencedora e a lagosta fracassada, perdedora. Como que elas se portam? Uma lagosta vencedora, ela se porta como uma lagosta que venceu. E a gente, como filhos de um rei, como príncipes, a gente precisa se portar como tal. E muitas vezes é aquele finge até você se tornar. Finge que você se veja dessa maneira e naturalmente o mundo ao seu redor vai mudar. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, como que a gente anda se portando. Nós somos filhos de um rei, a gente deve se portar e parecer como filhos de um rei, como Zeba via Gideão, e muitas vezes nos portamos de maneira diferente. Do que adianta você ser um príncipe se você se vê como alguém desprezível que não merece amor, que não merece se ver como alguém valioso. Isso fala muito ao meu coração sobre... Tem um termo que eu escutei muito quando eu era criança. Eu cresci e nasci nos anos 80, 90, né? Então tinha muito esse termo onde o camarada era crente dentro da igreja e do lado de fora ele só fazia bobagem. A gente falava que era o crente espião. Ou então o crente Raimundo, né? Tá com o pé numa igreja e o pé no mundo. E é muito sobre isso, é sobre quem você parece que você é. Não é só viver algo nos domingos. É sobre levar o domingo para os outros dias da sua semana.
é você trazer algo novo, não é só você pregar algo, é você viver o que você prega. Você só falar não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Você só falar que você deve ser bom, só falar que você deve ser amoroso, você só falar que você tem que ser fiel, só falar que você tem que ser correto, tem que ser honesto, não vai mudar. Você precisa ser fiel, você precisa ser honesto, você precisa ser correto. Você precisa não só ser, como você precisa parecer ser isso tudo. E isso é importante, porque a gente não tem só que parecer ser bom. A gente não pode só ser bom, a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, muitas vezes a gente tem uma certa liberdade que nós criamos na nossa vida, onde outras pessoas não vão ter. E a gente às vezes vai ter que abrir mão dessa liberdade na frente de algumas pessoas para que aquela pessoa não tropece na caminhada dela de crescimento e desenvolvimento. Então, às vezes, você está ali passando por uma situação onde você já está mais maduro na sua vida, você consegue ter uma amizade que fala bobagem, que está ali com você, mas tem uma outra pessoa que está no início do processo dela de crescimento, em que as amizades são muito ruins. E às vezes você está constantemente com outras amizades que para você não faz diferença, para ela faz. E aí na frente dessa pessoa, você tem que parecer ser bom e ser bom. Você tem que ser algo que você prega. Você tem que ter amizades boas, a sua família, a sua casa tem que estar em ordem, para que essas pessoas que estão buscando em você uma referência consigam caminhar. Então eu falo que você, quando se torna uma referência em alguma coisa, só o fato de você não parecer errado, você já está certo. Você já está ajudando outras pessoas a caminharem de uma forma melhor. Então aquilo que você fala, como você fala, aquilo que você bebe, aonde você vai, como você se comporta, tudo isso fala sobre quem você é. E se nós somos referências, nós devemos andar conforme essa referência. Não é só pregar que todo mundo tem que ser bom. Você tem que ser bom. Você tem que se virar para ser bom. E isso faz parte do seu trabalho, faz parte do seu projeto, faz parte da sua identidade. E Deus fala na Bíblia sobre aqueles que são quentes e são frios. E quando isso fala ao meu coração, eu penso que ele complementa que aqueles que são mornos, ele tem vontade de vomitá-los. E isso, na minha opinião, fala daquelas pessoas que estão ali no meio do caminho, entre viver uma vida boa e viver uma vida que não é boa. A gente fala de cristianismo, né? Uma vida cristã, uma vida dentro de santidade. Aquele que é morno, ele não consegue viver a plenitude daquilo que Deus fala para ele viver, porque ele não vive uma vida santificada, e ele também não consegue viver uma vida fria na sua plenitude, porque todas as vezes que ele faz algo que não deveria, ele se sente culpado. Ele fica ali vivendo no meio do caminho dos dois, e ele vive o pior dos dois mundos. Ele vive uma vida onde ele está constantemente errando e se condenando, uma vida constantemente se regrando e achando que ele não está vivendo uma vida feliz. E isso é o pior dos mundos que pode ter para um cara que é cristão. Ele ser morno, ele ser cinza, sei lá. Na minha opinião, tá no pior lugar dos dois. E eu acho que isso é muito importante da gente se portar conforme nós somos. A gente fala lá no começo desse vídeo sobre a forma como Deus enxergava Gideão. E muitas vezes, sei lá, a gente sabe como Deus nos enxerga. A gente às vezes está como Gideão no começo, meio, sabe, eu me vejo como pequeno mesmo. A gente pode passar por essa etapa e, cara, Deus me vê diferente, eu me vejo diferente. Eu não sou aquilo que falaram que eu era, eu não sou os rótulos que colocaram em mim, eu sou algo maior, eu sou algo melhor, Deus me fez e tudo mais. Mas agora a pergunta é, você está se portando conforme você sabe quem você é? E aí muitas vezes é isso, você é um príncipe que anda como, sei lá, como um mendigo. Alguém que tem um banquete disponível para você e você tá mendigando restos de pão, por aí. Tá mexendo em lixeira. Então, que a gente, se porte onde quer que a gente esteja conforme nós somos. Concordo. E naturalmente isso vai gerar melhores frutos na nossa vida e na vida de outras pessoas que olham pra gente e andam com a gente. Concordo, 100%. Eu acho que é exatamente isso. É você parecer ser aquilo que você gostaria. Exatamente. Mesmo que você não seja ainda
Busque aquele ideal daquilo que você gostaria de viver, daquilo que você gostaria de ser. Se envolva com pessoas que vivem aquilo que você quer viver. Se envolva com pessoas que falam como você gostaria de falar. Se envolva com pessoas que produzem o que você gostaria de produzir. Você precisa de uma referência, você precisa de um ideal a ser buscado. E isso ajuda muito no nosso processo de crescimento. Às vezes mudar a nossa ambiência. Exatamente. E aí... Chegamos ao fim Cara, aqui foi rápido, né? Foi mais um episódio aqui do Top 77, a história de Gideão. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, aquela perguntinha padrão que eu faço, que é, dentro do que a gente conversou hoje, desse bate-papo, enfim, também da história, o que está no seu coração para compartilhar com alguém? O que seria para você aquilo que mais pegou, aquilo que mais mexeu, aquilo que você acredita que fica como uma mensagem final, talvez, assim, de que você vai levar para casa e que você acredita que alguém que está lá do outro lado precisa ter isso reforçado para ela? Pô, a história de Gideão, ela sempre traz uma pergunta dentro de mim que é: o que eu fui chamado para fazer que eu tô com medo de começar? E isso sempre me aperta. Eu sempre faço essa análise interna de o que Deus está me chamando para fazer, o que eu posso estar fazendo. E isso às vezes é até para coisas pequenas. Eu lembro que eu estava viajando uma vez para os Estados Unidos e eu estava passando por uma rua em Nova York e eu vi um rapaz, um ex-militar, que ele tinha perdido os seus braços e suas pernas, ele estava com o corpo todo queimado. E ali eu senti um desejo muito grande de orar por aquela pessoa, só de derramar um pouquinho do amor de Deus. Eu não ia falar nada, eu falava só perguntar: posso fazer uma oração por você? Eu fiquei com medo, fiquei com vergonha. E aquele medo, aquela vergonha me incomodou por muitas semanas. Talvez ele precisasse só de uma oração, só de um abraço, de saber que Deus estava olhando ele. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com vergonha de, cara, quem sou eu? Eu nem moro aqui. Às vezes ele não vai entender minha oração, às vezes ele não é cristão. E às vezes é isso. Às vezes Deus está nos chamando para a gente começar alguma coisa e a gente está com medo de dar esse pequeno passo. E que aquele pequeno passo pode se transformar num movimento, numa multidão avançando. Gideão precisava dar um pequeno passo em direção ao que Deus falava. E daquele pequeno passo, 32 mil homens o acompanharam. Depois ele foi filtrando, mas 32 mil homens o acompanharam. E o que sempre me pega na história de Gideão é: qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para que uma multidão acompanhe em direção ao propósito de Deus? E é sempre isso que me pega. Legal, não vou nem complementar aqui, então é isso. Brother, um prazer, uma alegria, meu povo. Por favor, mantenham as faixas, que toda vez que tiver um movimento, eu volto. Estaremos aqui agora na playlist aqui do nosso canal, tem lá a série das histórias bíblicas, eu vou colocar todas lá em ordem para que você possa conferir. Temos muitas para gravar ainda, né? A próxima, se eu não me engano, vai ser Sansão, que a gente combinou. E depois temos Moisés, que a gente vai ter que tirar um dia para gravar. Não, tem muita história da Bíblia, tem muita gente que fez muita coisa relevante. E o dia que a gente matar a Bíblia, tem muita gente que continua trabalhando até hoje, que a gente pode conversar ainda. E assim, se você puder me dar uma força também, eu tô lá no Instagram, Espílios GK, para poder lá me dar uma força. Toda semana eu solto 2 mensagens lá que brotam do meu coração. Estamos aí começando alguns projetos novos. Quem puder, vai lá, segue, dá uma curtida, compartilha uma mensagem. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Estará aqui no link da descrição, na descrição vai ter o Instagram do clube, obviamente, o Instagram do Espírios, para que vocês possam seguir ele lá também. Beleza? Fechou? Falou, gente. Até mais. Um abraço. Então é isso, meu povo. Um beijo no coração. Fiquei com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.